É para hoje, tá, meu filho? Boa tarde a todos. A gente vai iniciar, então, a nossa live de hoje sobre finanças municipais. Antes de passar para a abertura oficial para o presidente da EGEM, eu vou ler muito rapidamente algumas informações sobre os nossos palestrantes que vão auxiliar hoje, que são nossos parceiros da CNM. A Thalita Cedro Alves de Jesus, ela é administradora e pedagoga, ela possui MBA em gestão orçamentária e financeira no setor público. Desde 2011, atua como analista de finanças municipais da CNM, Confederação Nacional de Municípios. E desde 2018, ela atua como supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico da CNM. Nosso outro palestrante é o Alex Carneiro, ele é analista técnico em finanças municipais da CNM e a formação acadêmica em gestão pública. Temos também o Marcos Vinícius, ele é bacharel em ciências contábeis pela Universidade do Estado da Bahia, pós-graduado em auditoria e controladoria de contas públicas, especialização em gestão pública municipal pela Unilab, aluno especial do mestrado em ciências contábeis da UNB, contador registrado do CFC e membro suplente da Câmara Técnica de Normas Contábeis do Tesouro Nacional, e atualmente ele é analista técnico de contabilidade da CNM. Também está com a gente o Eduardo Strans, ele é administrador, especialista em finanças públicas com ênfase em finanças municipais, com mais de 35 anos de experiência em estudos, dados e indicadores, e hoje é consultor da CNM e outras entidades e associações profissionais. E também temos o Fernando Benício, ele é analista previdenciário da CNM, graduado em Ciências Atuariais pela UGF, pós-graduado em Perícia Judicial e Práticas Atuariais pelo ITCP, graduado em Processamento de Dados pela Faculdade Gerencial de Brasília e pós-graduado em Gestão e Políticas Públicas pela UNB. Lembrando, então, por gentileza, que todos mantenham seus microfones fechados para não interferir na voz dos nossos palestrantes. Presidente da EGEM, então, por gentileza, prefeito Lucimar, com a palavra para fazer a abertura oficial, então, do nosso encontro de hoje. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero, na pessoa do Rui, nosso diretor executivo da FECAM, e também dos prefeitos que estão aqui, presidentes das associações municipais, membros da CNM, nossos colegas colaboradores da FECAM, da EGEM, do SIG, do SIM Catarina e também da ARES. Enfim, a todos os presentes nessa videoconferência, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá de estarmos na diversidade discutindo finanças públicas municipais com pessoas de tamanho e gabarito como nossos colegas conferencistas de hoje. Nós vivemos um momento atípico na gestão pública, estamos em final de mandato e, por conta disso, além das restrições da lei eleitoral, nós temos uma grande pandemia que tem colocado em xeque as finanças dos nossos municípios. E hoje nós ouviremos com muita alegria os nossos conferencistas. Talvez possamos juntos construir alternativas que vislumbrem possibilidades que venham a mitigar os impactos que estão sendo muito duros nas finanças dos nossos municípios por causa do enfrentamento da Covid-19. Dito isso, de imediato nós queremos então devolver a palavra para a Daina para que ela faça então os encaminhamentos, obviamente desejando a todos os presentes que tenhamos uma excelente webconferência, agradecendo aos nossos parceiros, a FECAM, a EGEM e a CNM. Eu vi há pouco meu amigo Hugo, que faz parte da CNM, ex-prefeito, um grande municipalista que, de certa maneira, tem contribuído muito para que o municipalismo se consolide em todo o Brasil. Por isso, sejam todos bem-vindos a esta importante webconferência que tratará efetivamente das possibilidades e alternativas sobre as finanças públicas municipais. A todos, sejam bem-vindos.
Obrigada, presidente Lucimar. Então, eu passo a palavra para o Alex, da CNM, para iniciar a nossa tarde de palestra. E boa tarde a todos. Quero saudar a presença de todos aí na nossa reunião de hoje, em nome do prefeito Lucimar, que é o presidente da escola, todos os prefeitos, secretários, os nossos colegas aí de trabalho, né, como a Daina colocou, a Thalita, o Eduardo, o Marcos, o Fernando, a gente tem o nosso consultor master aí, o Hugo, que foi também prefeito de Santa Catarina, nosso consultor está sempre presente lá conosco na confederação. Temos também a Carla Albert, que é nossa técnica na área de saúde, também está presente aí na reunião. Acho que, inicialmente, nossa reunião com essa ênfase das finanças municipais, a gente deve começar principalmente aí pelo PLP 39, né? Que é a nossa principal conquista, não a principal conquista, mas a última conquista dos municípios, né? O PLP 39, que anteriormente estava tramitando na Câmara, no Senado, como o PLP 149, que era uma recomposição do ICMS e do ISS, que devido a todo o trâmite dentro do Congresso, ele mudou para um auxílio financeiro, e dentro do auxílio, não só auxílio financeiro, mas também outras coisas, como a securitização, questão de operações de crédito, suspensão da dívida previdenciária. Então, tem vários pontos que nós vamos falar dentro da pauta, como a parte de contabilização desse recurso. O Marcos vai colocar, o Eduardo vai colocar um pouco mais a fundo das técnicas, junto com a Thalita, desses pontos. Mas o ponto principal da pauta é o auxílio financeiro, que o recurso, inicialmente, toda essa pauta, a expectativa do governo é de 125 bilhões, mas ficou destinado aos municípios, por os estados e municípios, 60 bilhões, sendo desses 60 bilhões, 10 bilhões para a utilização de recurso carimbado para utilização na saúde e na assistência social, como SUS e SUAS. Desses 10 bilhões, 7 bilhões é para os estados e 3 bilhões destinado aos municípios. E o restante, que ficaria os 50 bilhões, que é dividido entre 60% para os estados e quase 20 bilhões. Desses 20 bilhões, esse recurso é de uso livre, né? Então, os municípios de forma conforme a sua necessidade. Lembrando que o PLP 39, ele tramitou na intenção de mitigar e auxiliar os gestores no enfrentamento do Covid-19. Então, a gente tem que pensar na utilização desse recurso com essa intenção. Eu já falei, dei o inicial da nossa pauta do PLP 39, eu vou passar a palavra para a Thalita, ela dá uma introdução de como é calculado, como é a divisão, como foi calculado esse recurso e as formas, com a questão de se tem ou não débito de saúde e educação, questão do PASEP. Então, isso a gente vai introduzir durante a pauta. Está com você, Thalita, a fala. Boa tarde a todos. Daina, prefeito Lucimar, obrigada pelo convite. É um prazer. A CNM sempre está à disposição para auxiliar, para, junto com a FECAM também, trazer as informações, as orientações necessárias, né, aos prefeitos, aos secretários, aos assessores, aos técnicos que estão aqui. Só para reforçar, até para a gente otimizar um pouco o nosso tempo, a gente tem aqui na ferramenta do Zoom o chat. Então, as perguntas que vocês forem tendo, podem colocar lá no chat, que nós temos uma equipe grande aqui da CNM, eu acho que também a própria FECAM, e a gente já vai respondendo para vocês as dúvidas que forem surgindo, aquelas que a gente entender que é importante colocar aqui para todos, a gente já põe também, tá bom? No vídeo. Então, como o Alex já iniciou, a gente aguarda a sanção do PLP 39, a gente esperava que ela acontecesse na manhã de hoje,
mas não aconteceu. A gente, desde 7 horas da manhã, estamos atualizando o Diário Oficial e não saiu a bendita sanção. Estamos esperando que saia ou hoje, ainda em uma edição extra do Diário Oficial, ou amanhã, no mais tardar na sexta-feira, e aí já vamos publicar no site da CNM todas as orientações, as notas técnicas que nós temos, e vídeos também orientando, como nós estamos orientando aqui, também orientando todos os demais municípios, tá? Então, esse PLP 39, ele foi aprovado no Senado, e foi uma conquista muito positiva para os municípios, 60 bilhões em recursos chegando para estados e municípios e 60 bilhões, ou um pouco mais que isso, em suspensões de dívidas. E isso já dá fôlego de caixa, né, porque aquilo que o município teria que colocar agora em uma dívida, ele já tem em caixa para poder fazer as ações de enfrentamento. O que é importante destacar? O Alex já colocou várias coisas e é importante destacar que esse auxílio financeiro que está chegando em dinheiro para os municípios, os 23 bilhões, eles não são suficientes para recompor todas as perdas de ICMS, de ISS, de IPTU, de ITBI, né, que os municípios tiveram ao longo desses 2 meses e meio, vamos dizer assim, considerando que o isolamento iniciou ali no dia 19, 17 de março. Ela não é suficiente para recompor todas essas perdas. A gente fez um estudo que só do ICMS, da parte dos municípios, o ISS, o IPTU, o ITBI e os 50% do IPVA já dá mais de 74 bilhões de perdas. Então, 23 bilhões, como vocês podem perceber, não é suficiente, é claro, para cobrir todas essas, tudo que os municípios deixaram de arrecadar durante esse período. É uma medida que vem para auxiliar? Ela vem para dar fôlego, sim, é um recurso importante que chega no caixa, né, mas que a gente precisa administrar com cautela, os municípios precisam administrar, né, com planejamento, para que, de fato, consiga atender às necessidades do momento, tá? Especialmente folha, que a gente sabe que é uma necessidade forte, porque se tem dificuldades no pagamento da folha, consequentemente, os municípios vão ter dificuldade no cumprimento aí da prestação dos serviços que são necessários à população, tá? Então, o que ele traz, além do que o Alex já colocou dessa divisão? O recurso, então, são 3 bilhões para saúde e assistência. Não existe no texto da lei uma separação de quanto vai para a saúde e quanto vem para a assistência. Essa determinação cabe ao município. É o município que vai dizer, dos 3 bilhões, eu vou aplicar 50% em cada, porque a necessidade é dessa forma no meu município, ou 70% na saúde, 30% na assistência. Essa definição cabe ao município. Esse recurso pode ser utilizado para o pagamento de folha? Pode também, tá? Dentro da assistência e da saúde, esses 3 bilhões, eles vêm também para essa aplicação. Os 20 bilhões que vêm como recursos livres, também posso utilizar no pagamento de folha. Na prática, no artigo 5º ali no caput, se vocês observarem, ele está descrevendo que os recursos, esses 23 bilhões, eles precisam ser aplicados em ações de enfrentamento à pandemia e para mitigar, né, os desgastes orçamentários que os municípios tiveram com relação à perda de receitas. Né? Então, pagamento de folha, tudo isso é possível com esses recursos que estão entrando agora. Onde eles vão entrar quando o texto for sancionado, né, e todos os procedimentos via Tesouro e Banco do Brasil forem realizados, procedimentos sistêmicos? Eles vão entrar na conta do FPM. E aí surge uma dúvida que é muito recorrente dos municípios, que é os 2 recursos, tanto da saúde e assistência, quanto o recurso livre, entra na mesma conta do FPM, pelo texto do projeto que vai virar lei? Sim, entra na mesma conta. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Economia, todas as segundas-feiras o presidente Vladimir Aroldi se reúne com o Ministério da Economia para tratativas desses e outros projetos. E nós, numa segunda-feira da semana retrasada, nós colocamos essa situação de que seria importante que diferenciasse esses recursos, porque eu tenho um recurso específico que eu só posso usar na saúde e assistência e eu tenho um recurso que é livre.
Então, como que quando eu entrar na conta eu vou identificar o que é o quê? E aí a gente sugeriu, já que existe contas de apoio financeiro, que o Tesouro, no momento do crédito, faça esses créditos nessas contas que já existem de apoio financeiro. A gente tem, em 2018, os municípios tiveram um repasse de apoio financeiro da saúde, da assistência, da educação, e também tem a conta de apoio financeiro que os municípios recebem de forma geral, inclusive quando da recomposição do FPM, que tem entrado para vocês desde abril, o recurso ele entrou inicialmente, pelo menos na visualização do extrato bancário no Banco do Brasil, vocês visualizaram na conta do AFM, né, da conta do apoio financeiro, e lá dentro dos seus acessos restritos, vocês viram que caíram na conta do FPM. Mas existe essa conta de apoio financeiro também que poderia vir para acreditar o recurso que seria os 20 bilhões livres. Ele vai ser creditado em uma parcela só? Não, são 4 parcelas, tá? De valores iguais e com essas finalidades, com essas destinações específicas. O que ainda é importante destacar? Esse recurso, ele não tem, por não ter característica de imposto, ele não é originário de imposto, ele não tem destinação para saúde e ele não tem dedução de Fundeb. Tá? A parte dos 20, quando o recurso entra na conta, ele não tem essas deduções, saúde e Fundeb, como tem, por exemplo, o FPM, como tem, por exemplo, o ICMS, né? Ele não tem essas deduções porque a origem do auxílio não é tributária, tá? Tem PASEP? Sim, é a única dedução que vai incidir sobre as contas que o recurso entrar é o PASEP, tá bom? Então, é importante que fique alerta essa informação para vocês. O Edu vai trazer para a gente algumas orientações. Eu só vou destacar que a gente tem uma previsão de que o recurso entre ainda no final do mês de maio, se ele for sancionado essa semana. Né? A gente sabe que existe aí pelo menos um prazo de 10 dias para que o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil consigam fazer os ajustes necessários para o crédito. Então, a gente imagina que até o final do mês de maio o recurso entra se sancionado essa semana ainda, tá? Tem algumas especificidades que a gente precisa alertar vocês, e eu vou deixar o Edu, eu não sei se ele está aqui, acho que ele já entrou, mas eu já vou passar para ele, e depois a gente retoma com a parte da contabilização desse recurso e qualquer outra orientação que for necessária aqui surgindo, aí a gente entra nos outros pontos do projeto, porque ele não se restringe ao auxílio, tá? Tem muitas outras situações que o projeto traz que são importantes, são benéficas para os municípios, vão auxiliar bastante, e a gente também vai abordar com detalhes aqui para vocês. Edu? Estamos aqui, apostas. Boa tarde aí, prefeitos, boa tarde, secretários, boa tarde, prefeito Lucimar, boa tarde, Rui, nosso companheiro. E, né, hoje, Thalita, nós estamos aí com o Hugo, né, para ficar nos fiscalizando, nosso eterno diretor, que por muitos anos aí viajamos pelo Brasil e ele sempre, como bom alemão, controlando tudo. Né? Então, temos aí que se superar. Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria a primeira questão, conforme o Alex e a Thalita falaram, esse PL, né, que vai ser transformado em lei, possivelmente hoje, amanhã ou no máximo na sexta, ele vai trazer aí um bom recurso financeiro para estados e municípios, né, e da parte dos municípios serão distribuídos aí 23 bilhões de reais. Né? Os municípios de Santa Catarina, existe uma tabela com uma proporção de cada estado, então o estado de Santa Catarina receberá um valor também importante e os municípios catarinenses também receberão isso. Esta tabela já foi disponibilizada pelo Hugo, né, a FECAM também deve ter feito os seus cálculos, né, então isso vai entrar em 4 parcelas, sendo que se for sancionado, quanto for sancionado, conta aí 10, 12 dias depois vai ser já depositada a primeira parcela, né? E tem só uma questão que a gente gostaria de alertar muito, que é uma condição para vocês, municípios, receberem o recurso, né?
que foi colocada na lei, que é qualquer ação judicial que o município tenha entrado contra a União a partir do dia 20 de março deste ano, tem que ser solicitada a retirada desta ação para o recebimento do recurso. Então, isso é muito importante que todos os senhores, todas as senhoras, todos os gestores, procuradores, secretários, né, vejam nas suas prefeituras se a prefeitura entrou com uma ação pela liberação de um convênio, entrou com uma ação pela liberação de um recurso, entrou com uma ação cuja a ré é a União, vocês têm que abrir mão desta ação nesse primeiro momento para receber este recurso. E como, né, existe um prazo dentro do Poder Judiciário, né, para que isto ocorra, é muito importante, pessoal, que vocês já vão pensando e fazendo isso. Vocês só têm o prazo de 10 dias depois da sanção da lei para que isto ocorra. Senão, o dinheiro vai chegar e vai ficar trancado na conta do Banco do Brasil e vocês não poderão usar e dispor desse recurso. Então, isso é extremamente importante. Nós, lá pela CNM, estamos, né, fazendo essa informação chegar em massa, né, a todos os prefeitos, mas é muito importante aí que a FECAM, a EGEM, né, todos os nossos colegas aí de Santa Catarina, né, se preocupem com isso e façam, né, essa solicitação ao juiz, à vara, que vocês impetraram esta ação para a retirada dela. Como é que o governo vai saber quais são as ações? O Ministério da Economia nos informou que a AGU vai informar ao Ministério da Economia todas as ações de primeira instância impetradas pelos estados e municípios a partir do dia 20 de março. E isto, então, será, né, colocado no sistema do Banco do Brasil, que vai fazer a distribuição, e quem não tiver essa desistência da ação não vai receber o recurso. Então, esta é a nossa primeira alerta, né, que queremos fazer a todos os senhores, para que, senhoras, né, que procurem seus procuradores jurídicos para saber se o município tem alguma dessas ações a partir do dia 20 de março. Ações antes do 20 de março não são restritivas, somente essas a partir de 20 de março deste ano. Então, esse é o nosso primeiro alerta e é bastante importante, porque pode depois vocês terem uma surpresa desagradável, né? Esqueci de falar sobre isso, meu colega esqueceu lá na Procuradoria, não sabia, né? E vocês podem, então, ter suspenso, né? Não poderem usar esse recurso. A outra questão é que o dinheiro ele vai entrar na conta movimento do FPM de vocês, tanto o dinheiro vinculado à saúde e à assistência, ao SUS e o SUAS, que é a menor parcela, quanto a maior parcela, que é os 20 bilhões, que será de utilização livre. Então, e também, mesmo esse, para SUS e SUAS, vocês poderão usar no que quiserem, inclusive folha de pagamento deste pessoal. Tá? Não há restrição e a lei é muito clara quando fala que vocês poderão usar para pagamento de pessoal de SUS e SUAS. Então, outro alerta que a gente está insistindo muito, né, todos os senhores e senhoras que façam, né, o registro, né, em um processo administrativo interno da transferência do recurso e na justificação para quem vocês estão usando esse recurso. Porque vocês têm que pensar que isso tudo depois será fiscalizado pelos órgãos de controle, e isso pode acontecer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, e se não estiver registrado, pode dar um grande problema, né, para todos os ordenadores de despesa. Então, assim, tenham muito cuidado e também pensem
que este recurso ele é um programa federativo de combate ao coronavírus. Então, mas o meu município não tem problema nenhum de coronavírus. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou ser impactado porque eu vou ter uma queda de receita, né? Mas eu não vou pegar esse dinheiro e poder construir uma obra que não estava prevista. Isso não tem relação com o coronavírus. Então, vocês têm que ter muito cuidado no manuseio deste recurso, né, para que ele seja justificado nas ações referentes ao coronavírus. Voltando ao exemplo, o meu município não tem nenhum caso, não tive problema nenhum, estou sendo impactado pela queda de arrecadação. Então, vou usar esse dinheiro para pagar a folha de pagamento do pessoal. Tudo bem, pode ser feito isso, mas eu tenho que justificar que estou usando esse recurso porque eu tive queda de arrecadação e, por isso, vou ter que manter a minha folha de pagamento em dia. Né? É só um alerta, né? Eu sei que eu estou meio que falando, né, ensinando o padre a rezar a missa, mas é que para vocês tem que ter muito cuidado, né? Porque isso tudo será muito fiscalizado, né? Muito fiscalizado pelos órgãos de controle, pela sociedade toda, né? E como a Thalita falou, ele não vai suprir toda a queda de arrecadação que vocês vão ter, né? Segundo todos os indicativos e estimativas que se está pensando. Então, esse recurso vai servir para vocês manterem minimamente o custeio e a operação, né, da prefeitura funcionando. Então, não usem, né, se a gente puder alertar, não usem dinheiro para coisas novas, para as coisas que vocês não haviam planejado, porque depois vocês terão problemas, né, quanto a isso. Então, dois alertas, né? A questão das ações judiciais e a questão de o dinheiro que vocês usarem, transferirem, pagarem, né, estejam todos eles muito bem relacionados à questão do corona e à justificativa pelo qual vocês estão usando isso, para não depois terem problemas nessas questões. A Thalita, o Marcos e o Fernando vão falar de outras questões do projeto, ele é bastante amplo, né? Ele muda vários artigos da LRF e ele também traz a questão da calamidade, ele traz ao não controle mais do CALC, né? Ele traz a outros relações a limites de pessoal, saúde, educação, que é bom vocês saberem, né, que a gente pretende, neste momento aqui, explicar para vocês. Vão colocando no chat as dúvidas que, por acaso, vocês têm, para a gente poder já ir respondendo. E depois a gente volta aqui um pouquinho para falar de outras questões sobre recursos da assistência, recursos da saúde, que estão começando a chegar na conta de vocês, municípios, para vocês se prepararem bem de como fazer a utilização de cada um desses recursos. Então, volto aqui agora a Thalita para continuar com nossos outros colegas. Obrigado. Só para fechar a parte do auxílio, Marcos, acho que é importante colocar todos os aspectos contábeis referente aos 23 bilhões que chega para a gente, e aí a gente adentra nos outros assuntos de suspensão, calque, etc. Tá bom? Só para fazer um registro aqui, a gente está com uma boa parte da nossa equipe institucional da CNM, que eu acho que os senhores já conhecem bem, o Roberto Meneghini, o X ali, o Carlos Schein, né, que também está com a gente, o Elias, que também está aqui com a gente e estão à disposição. Marcos. Vamos lá, muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da FECAM, boa tarde prefeitos aí, servidores municipais. Para a gente é importante estar esclarecendo esses termos da nova lei, porque ela vai impactar bastante não só a questão contábil, como a prestação de contas e como a própria gestão em si, né? A Thalita falou aí para a gente iniciar falando de como é que vai ser essa questão da transferência de recursos e como é que ela vai impactar diretamente o orçamento e como é que vai ser feito esse registro, né?
a princípio, essa receita ela obedece a mesma base que foi construída com relação àquela reposição do FPM. Então, ela entra como uma receita corrente líquida, né? Ela entra como transferência um critério de ela contar para o limite de pessoal, apesar de que a gente está vivendo aí um momento de calamidade, a própria LRF já tira essa obrigação da questão de despesa de pessoal. A internet do Marcos. Marcos, a sua internet está cortando e a gente acabou perdendo algumas falas suas. Melhorou? Tá normal agora? Tá. Normal? Então, vou retornar um pouco. Então, esse recurso ele entra como receita corrente líquida, né? Transferências da União. E, portanto, com essa classificação, nos dá a oportunidade de definir essa receita. Ela entra como um recurso livre, né? Já foi colocado também aí pelo Edu, um recurso livre que pode ser usado para as ações preferencialmente relacionadas ao coronavírus. Vai entrar na conta do FPM, né? A gente está articulando para ver se entra em uma conta específica, né, Thalita? Mas, a princípio, caso exista a possibilidade de entrar dentro da mesma conta do FPM, é necessário aí que o município ele possa fazer um controle por fonte de recurso para evitar que esse dinheiro ele seja gasto em ações que não estejam dentro dessa base inicial, tá? Então, só para recapitular, ele vai entrar livre, não vai ser base de cálculo para nenhum índice de educação de saúde, né? Ele vai contar para efeito da receita corrente líquida e para fazer essa recepção no orçamento depende muito de como o município tem aprovado a sua LOA. Então, caso o município quiser utilizar em ação que já exista, ele apenas faz a suplementação, né, por anulação. Mas caso ele tenha a intenção de usar em ações que não estejam dentro da sua LOA, ele precisa fazer a inclusão através de um crédito especial. E se ainda assim ele não tiver como utilizar a ferramenta do crédito especial, ele pode utilizar através do crédito extraordinário, que é quando ele comunica apenas ao Poder Legislativo de que há um recurso, mas ele não tem a necessidade de pedir autorização ao Poder Legislativo para executar esse recurso. Então, as primeiras palavras, o primeiro movimento do município para recepcionar esse recurso é com relação a isso. Lembrando que os itens de fiscalização, de controle, de transparência, ele deve ser continuado. O município precisa atender aos dispositivos que o Tribunal de Contas estabelece. Então, não é que é um recurso extra, livre, que ele vai deixar de obedecer essas condições de fiscalização, né, das leis de transparência, né, e das próprias normativas do Tribunal de Contas local. Então, avançando, eu vi que já tem algumas questões no chat, o Marcos já vai dar uma olhadinha lá, que eu acho que tem a ver com a fala dele, e aí ele já responde ali para a Andrea também, e qualquer coisa a gente traz aqui a dúvida lá na frente. Avançando um pouquinho para as outras temáticas do projeto, tem uma série de dispositivos do texto que fala sobre suspensão de dívidas. Eu sei que que a gente poderia destacar como mais importante para os municípios é a dívida previdenciária. Eu vou primeiro abordar as outras duas situações de dívida e a securitização, e aí eu passo para o Fernando, que é o nosso analista na área de previdência, para ele falar especificamente sobre a suspensão da dívida previdenciária, tá? Então, quais são as outras duas suspensões além da previdenciária que o texto traz? Ele primeiro traz uma suspensão da dívida com a União. O que são essas dívidas? O texto até do projeto estabelece que são dívidas estabelecidas em programa de parcelamento de uma medida provisória de 2001. Então, são dívidas com a União, dos municípios com a União. Lá naquela época, em 2001, 180 municípios aderiram ao programa
e a gente não tem ainda a lista de quantos de Santa Catarina aderiram, a gente está levantando isso, porque essa suspensão de dívida com a União se restringiria a esses 180 municípios que aderiram a esse programa lá em 2001. São dívidas imobiliárias, são dívidas de 1999, são dívidas um pouco antigas, né, de 89, e que foram incorporadas nesse grande programa de parcelamento. Então, essa suspensão, ela abarcaria os períodos de março a dezembro desse ano, e o seu pagamento seria a partir de 2022. É o que o texto estabelece no projeto, né? A gente vai trazer uma orientação mais profunda para que vocês consigam saber se vocês estão ali entre esses 180 municípios ou não, e se podem ou não aderir a essa parte da suspensão da dívida com a União. Isso vai estar bem especificado na nossa nota, que será publicada assim que o texto for sancionado. A outra suspensão de dívida que o texto traz muito claramente é a suspensão de financiamentos contratados com instituições financeiras, né, via operações de crédito. Talvez se eu der alguns nomes fica mais claro para vocês. O Finisa, o Avançar Cidades, são tipos de financiamentos que, porventura, vocês tenham contratado e estão pagando as parcelas, tá? O que acontece com essa suspensão? Como que vai funcionar essa suspensão? No texto que foi inicial, aquele PLP 149, que até o Alex colocou no início da nossa vídeo, ele só previa a suspensão desses financiamentos com duas instituições financeiras, que era com a Caixa e com o BNDES. Nesse texto que foi aprovado e será sancionado, é com qualquer instituição financeira. Esses financiamentos, inclusive, abrangem financiamentos que não são domésticos apenas, não são internos, são externos, com o Banco Mundial ou com qualquer outra instituição, né, internacional que vocês tenham feito e estão pagando essas parcelas. Também de todo o período de 2020, então, do momento da sanção da lei até o final desse ano, essa suspensão, ela se dará como? O município vai precisar procurar a instituição financeira onde vocês contrataram essa operação e, por meio de um aditivo contratual, o município vai, então, celebrar as condições de suspensão desses financiamentos. Vai ser necessário um aditivo contratual. Onde eu pego o modelo desse aditivo? Na própria instituição financeira. Inclusive, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil já tem modelos desses aditivos contratuais pela informação que a gente obteve do Ministério da Economia. Eu posso procurar hoje, Thalita, essa instituição? Eles não vão conseguir orientar vocês hoje porque a lei não foi sancionada ainda, tá? Então, assim que a lei for sancionada, podem já procurar a instituição financeira, eles vão estar preparados para já disponibilizar vocês a minuta. Como será feito o pagamento dessas parcelas que vão ser suspensas? Isso não está claro na legislação, o texto do projeto não trouxe como será e a partir de quando será o pagamento, mas nós fomos informados pelo Ministério da Economia de que as instituições financeiras são as responsáveis por negociar o pagamento junto aos municípios. Qual é a forma que tem sido mais utilizada pelo que a gente tem percebido, até dos diferimentos que têm acontecido aí? Seria colocar essas parcelas diluindo na quantidade de parcelas restantes do seu financiamento. Então, se, por exemplo, vocês financiaram em 60 meses e restam 40 meses, essas parcelas agora, que são 10 meses, seriam diluídas nas parcelas restantes que vocês ainda têm que pagar, ok? Mas isso vai ser definido dentro do aditivo contratual, junto com a instituição financeira. Então, vocês vão precisar procurá-la e negociar essa forma de pagamento a partir de 2021 ou a partir de 2022, da forma que vocês conseguirem estabelecer com a instituição, ok? A parte de securitização de dívida, de contratos de dívida, que também o texto traz. O projeto possibilita essa securitização de contratos de dívidas dos municípios, mas desde que essas dívidas tenham sido garantidas pela União. Por que essa medida é tão importante? Porque algumas dívidas antigas que vocês têm junto às instituições financeiras foram contratadas com taxas de juros bem mais altas que a atual.
Então, essa possibilidade de securitização vai permitir que vocês reduzam o custo total desse endividamento, que vocês vão recontratar ou contratar a juros bem menores, tá? Essa é a opção que ele trouxe, que o texto da lei trouxe, com relação à securitização. E aí, então, a gente entra na questão da dívida previdenciária, que eu acho que é que tem surgido mais dúvidas, e eu passo a palavra, então, para o Fernando já colocar as informações que tem sobre esse assunto, e dessas outras suspensões eu já vou respondendo as dúvidas que vocês tiverem pelo chat, tá? Fernando, está com você a palavra. Tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, prefeito Lucimar, a Dayana, Hugo, os demais prefeitos, servidores, contadores, os colegas de trabalho da CNM. Bom, bem colocado pela Thalita sobre a questão dessa suspensão, né? Existe lá no artigo 9º, pessoal, desse PLP 39, uma situação bem interessante. Ele trata os dois regimes com uma pequena diferença, tá? Os municípios que estão no regime geral de previdência terão seus parcelamentos, né, suspensos. Os regimes com o município com regime geral. Já os municípios com regime próprio de previdência, ele terá a sua contribuição patronal, tá, suspensa mediante lei específica. Tá? Mas aí a gente vai, então, tratar primeiramente do regime geral de previdência. A Receita Federal, é lógico que após a sanção, aí, como a Thalita bem disse, vai ter uma tratativa lá. Essa suspensão ela é automática desses parcelamentos, né? Então, ela vai a partir de 1º de março até dezembro. Fernando, janeiro e fevereiro entra? Não, pessoal. É como o Edu falou. Foi no momento da pandemia. É um auxílio emergencial. Então, essa lei sancionada, ela vai ser do período de março a dezembro. Ah, Fernando, mas março nós já pagamos. Aí como é que vai ficar? Vai retroagir? Não, pessoal, se você já pagou, é porque você deu um jeito, teve recurso para poder pagar. Então, assim, vamos partir daqui para frente, né? Vamos ver qual é a sua necessidade de suspender ou não esse parcelamento, até mesmo porque vai entrar um recurso extra. Mesmo que o recurso seja pequeno, o Edu pontuou muito bem aí, da responsabilidade com esse recurso. É um ano eleitoral. É lógico que os órgãos de fiscalização vão estar em cima de vocês também, assim como o Marcos da Contabilidade pontuou ali também. Então, essa operacionalização desse recurso, ele também serve para isso. Vai poder pagar a folha, Fernando? Vai poder pagar a folha também. Mas em relação aos parcelamentos, então, assim, pessoal, esse parcelamento, vou dar um exemplo para você no regime geral. Fernando, tem um parcelamento que falta apenas 10 prestações. 20 prestações. Fernando, faltam 20 prestações. Como é que eu vou pagar depois esses outros valores que eu deixei de recolher nesses meses da pandemia? Ele vai entrar no final desse parcelamento, ou seja, você tinha 20, então na 21ª você vai começar a pagar esse parcelamento. Agora, é lógico que a própria Receita Federal, o Ministério da Economia, está trabalhando lá os ajustes, né? Porque existe juros, existe toda uma composição aí para esses parcelamentos. E a gente está tendo uma cautela também, a Confederação já conversou antes com esses órgãos, porque a gente sabe que eles vão emitir uma nota assim que for sancionada esse PLP transformado em lei. E aí a gente vai partir para uma outra situação. Fernando, o RPPS, então quer dizer, se eu tenho parcelamento com regime próprio de previdência, né? Eu tenho parcelamento com o meu RPPS, eu também vou poder suspender os parcelamentos? Aí não, aí já é o contrário, você não vai suspender os parcelamentos, tá? Você vai mandar um projetinho de lei para uma contribuição patronal, suspender a contribuição patronal. Agora, existe uma outra situação aí, gente. Quando a gente fala de... Fernandinho, seu áudio ficou fechado. Desculpa, é que o telefone tocou aqui. Ele trata mais de uma situação de complexidade porque existe um equilíbrio financeiro e atuarial ali, que deve ser mantido, né? Dentro desse equilíbrio financeiro e atuarial, nós temos várias situações dos RPPS diferenciados. Nós temos RPPS que recebe aporte financeiro. Fernando, esse aporte eu vou poder suspender? Não, aporte não. São contribuições que não prejudiquem o seu RPPS. Então, esse projeto de lei que você vai ter que mandar para a Câmara vai ter que ser bem analisado, tá, pessoal? A gente pede até mesmo que vocês façam isso com uma responsabilidade junto com o seu atuário.
A Secretaria de Previdência, ela ainda a gente vai aguardar a normatização dela. Por quê? Porque existe essa especificidade, né? O aporte, os benefícios, como é que vai ser composto, o equilíbrio financeiro atuarial, a política de investimento minha está sendo prejudicada por esse PL. Então, tem toda uma situação aí que ainda vai ter que ser discutida. Aliás, a Secretaria de Previdência já nos deixou bem tranquilizados em relação a isso, eles já estão preparando, né? A partir da sanção já tem um documento para isso, tá? A gente poder legalizar toda essa situação. Não é simplesmente mandar o projeto de lei lá, deixar a contribuição e depois, olha, não, o EPPS que se vira. Não é bem assim. Vai ser toda uma construção aí. Por isso que a gente está tendo toda a cautela. A confederação também, pessoal, como a Thalita mesmo disse aí, nós já preparamos uma nota técnica, é lógico que a gente ainda está ajustando essa nota técnica para que, quando for sancionado esse projeto de lei, esse PLP, se transformar em lei, aí sim nós vamos colocar uma nota técnica explicando, esclarecendo ponto a ponto do que vocês devem ou não devem fazer. Tá? Como o Edu colocou aí, o Marcos e o Alex, nós temos uma preocupação tremenda. Esse recurso é para a pandemia, esse período de pandemia. Então, nós não vamos confundir esse PLP 39 com a reforma da Previdência, que ela estabelece lá um outro prazo para vocês aprovarem a reforma para quem tem RPPS. Tá? Então, assim, é uma outra preocupação da gente. Fernando, vou ter que mandar junto com o da reforma da Previdência para ajustar as alíquotas dos servidores, para a questão dos auxílios, dos benefícios temporários. Não. Isso aí é a emenda constitucional 103, isso aí já era automático. Inclusive, foi uma grande conquista da Confederação, junto com as demais associações, pedindo um prazo para que os municípios se adequassem. E o prazo, pessoal, está até 31 de julho, sobre a questão da reforma. Não tem nada a ver com esse PLP 39, tá? Então, assim, não tem nenhuma condicionante também de você aprovar a reforma e receber o recurso. Também não tem nada a ver. Tá? Eu já estou adiantando aqui algumas perguntas que podem surgir. Inclusive, o chat aí, vocês podem municiar o chat de perguntas que a gente vai respondendo nesse processo aqui. Então, pessoal, são duas coisas diferentes, né? Como eu bem disse, no regime geral, vai tratar da suspensão dos parcelamentos somente. As contribuições patronais, ela vai permanecer para o regime geral, pessoal. Não deixam de repassar as contribuições patronais, tá? No RPPS, a contribuição patronal pode ser mandada do projeto de lei, como eu bem disse. Fernando, a contribuição do servidor também vai poder entrar nesse PL? Não façam isso, pessoal. A contribuição do servidor, ela tem uma particularidade muito interessante. Vocês sabem melhor do que eu. Igual eu vou usar até a palavra do Edu. Não vou ensinar o padre a rezar a missa, viu, Edu? Vou aproveitar essa frase sua aí. Por quê? Porque todo mundo sabe que a retenção, né, das contribuições dos servidores, ele traz aquela situação de apropriação indébita. Então, teve que repassar. E é um ano eleitoral. Então, todo cuidado é pouco. Os órgãos de fiscalização está tudo já em cima, só aguardando um erro. Então, assim, pessoal, é muito importante que vocês sigam todas essas recomendações. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a Confederação. Olha, não entendi a nota técnica nesse trecho, não entendi o artigo tal, não entendi o artigo 9º. O parágrafo 1º está dizendo o quê, Fernando? O parágrafo 2º está dizendo o quê? A gente vai desmiuçar isso na nossa nota técnica, tá? Estamos só esperando essa sanção, como a Thalita falou, desde manhã estamos olhando aqui o Diário Oficial, a Thalita até toda hora manda usar. Eu acabei de ver que saiu uma edição extra, fui animada para abrir, mas não era a lei. Pois é, e assim, a gente está bem ansioso e bem com uma expectativa enorme, tá, pessoal, para dar essa boa notícia para vocês. Mas a gente sabe que toda boa notícia a gente tem que ter um cuidado extremo. E é esse cuidado que a gente vai ter. Perfeito? Aí, assim, eu vou analisar aqui as perguntas do chat que vocês podem estar fazendo sobre essa questão do parcelamento previdenciário e vou responder na medida do possível, tá? Para não alongar muito a minha fala aqui. Tá bom, Thalita? Ok, Fernandinho, obrigada. Só para entrar ainda dentro desse assunto da suspensão, eu vi que a Ana Rúbia fez uma pergunta ali no chat sobre a suspensão dos precatórios, eu imagino que seja uma dúvida de muitos outros que aqui estão também. A suspensão de precatórios não entrou no texto do PLP 39, na verdade ele precisa ser alterado por meio de uma PEC, é uma emenda à Constituição,
e nós estamos trabalhando em uma PEC do senador Wellington Fagundes, que suspende por 6 meses o pagamento dos precatórios. Essa ainda não avançou muito, estamos trabalhando nela, inclusive em conversas com o Ministério da Economia, chegamos a conversar sobre esse assunto e eles sinalizaram não ter objeção com relação a isso. O que já tem de prática, eu não sei se Santa Catarina talvez vocês conheçam melhor do que eu, já tenham alguma experiência nesse sentido, mas em ações individuais ajuizadas por alguns municípios, já tem tido decisões favoráveis a essa suspensão. Tá? Eu creio que tem um caso no Rio de Janeiro, acho que tem outro na Bahia, não sei se tem algum caso específico em Santa Catarina, mas já tem em ações isoladas ajuizadas, já tem decisões favoráveis pela suspensão. A nossa medida aqui, Brasília, né, a gente está trabalhando junto ao Congresso para suspender para todos por 6 meses, tá? E aí é claro que o pagamento ele retomaria nas mesmas sequências que vocês já estão pagando hoje, ele retornaria após suspensão, tá? Só para esclarecer a Ana Rúbia. Avançando então, enquanto o pessoal vai respondendo aí para vocês no chat, e se tiver alguma dúvida ali, a gente também traz para cá, que precise para todos vocês. A gente tem ainda 2 pontos do projeto que a gente acha importante, eu vou também já passar para o Marcos, que entra mais na questão contábil, porque envolve cálculo. O primeiro ponto é que ele estende a calamidade, aquele decreto 6 que foi aprovado em março pelo Congresso Nacional, ele está estendendo a estados e municípios. Eu não sei se todos os municípios de Santa Catarina já decretaram estado de calamidade esse estado de calamidade reconhecido já pela Assembleia Legislativa. Não sei se já tem essa situação com todos os municípios, né? Mas essa medida do texto, quando ele altera o artigo 65 da LRF, ele estende para todos os municípios e estados o decreto de calamidade aprovado pelo Congresso Nacional. Isso é importante, porque a gente sabe que num ano tão difícil como esse, a questão de limites da LRF com relação à folha, né, com relação a gasto de pessoal, pode ser algo sensível para os municípios. Então, essa expansão do decreto de calamidade, ela ajuda também nessas questões de limites com a LRF. O avançar aqui também da questão do CALC, o texto ele traz a dispensa de condições e limites para os municípios acessarem as transferências constitucionais e também acessarem recursos de operações de crédito. A gente sabe que existe um certo temor dos gestores, porque o ano de 2020 é um ano eleitoral e pelo texto da LRF existe limitações para acesso a operações de crédito num ano eleitoral. Na prática, no ano eleitoral, o município sequer pode contratar operações de crédito pelo texto da LRF. Essa não é uma redação que consta no texto da lei eleitoral, mas é uma redação que consta na LRF. E essa redação que está sendo trazida agora, alterando o artigo 65 da LRF, ele dispensa os municípios tanto de contratações como de aditamentos de contratos de operações de crédito. Então, vocês estariam, mesmo sendo um ano eleitoral, estariam atendidos por esse dispositivo, porque eu sei que tem muitos municípios aqui, a gente, quando tem trabalhado a questão dos limites de operações de crédito, que se esgotou agora em fevereiro, aqueles com garantia e sem garantia da União, tem muitos municípios que estão com procedimentos todos avançados, só aguardando o recurso ser liberado para contratar o Finisa, né, ou para contratar algum outro tipo de financiamento, e estão temerosos por conta do período eleitoral. Então, vocês podem, com a sanção desse texto, vocês podem se tranquilizar nesse aspecto, porque o texto do PLP, ele trouxe esse benefício aí de não considerar as limitações e as condições para a contratação e aditamentos de operações de crédito, mas o Marcos vai entrar especificamente agora nessa questão do cálculo. Uma grande conquista dessa lei será também, aí, como a Thalita falou, a suspensão de todos os itens referentes à transferência voluntária e à operação de crédito. Na verdade, a gente procurou trabalhar um texto junto aos congressistas de uma forma
a não permitir que nenhum item fosse acrescentado àquele rol de exigências para se receber transferência voluntária, decorrente aí de emendas parlamentares e também a questão da operação de crédito, né? Então, a partir da sanção dessa lei, não será mais permitido nenhum tipo de exigência para receber transferência voluntária ou para se contratar operação de crédito. Lembrando que esses itens eles estão elencados na portaria 424. Então, a gente estendeu aí o nosso pedido, aumentou aí o rol de exigências para não constar apenas o que está referenciado na LRF. Um outro ponto interessante da legislação que a gente precisa mais algumas suspensões referentes a anos onde há calamidade pública declarada. Uma é o artigo 42 lá da LRF, né, que, segundo esse artigo, o gestor ele não pode contrair despesa nos últimos 2 quadrimestres do final do mandato, se ele não tiver o recurso para ser pago naquele ano, e se assim ele deixar a despesa para ser paga no ano seguinte, ele precisa deixar um saldo em caixa para ser lastro dessa despesa, né? Nesse caso, nos anos de calamidade onde for reconhecido esse estado pela União e assim ser estendido aos estados e municípios, esse item ele não vai ser cobrado para título de fiscalização e controle dos tribunais de contas, né? Agora, lembrando, todas essas despesas têm que ser relacionadas com o enfrentamento ao Covid ou, no caso, a qualquer outro tipo de pandemia reconhecida. Uma outra situação também que vai valer para todos os períodos de calamidade, independente do coronavírus, que foi trazido pelo artigo 7º, né, que altera o 65 da LRF, é a questão da operação entre entes. Então, vai ser também permitido e não vai haver nenhum tipo de limitação e controle em relação a esse tipo de item. Uma outra questão é as operações operação de crédito, operações entre entes e a transferência voluntária. Então, independente da calamidade, independente do coronavírus, toda vez que a União decretar e reconhecer esse estado e estender aos municípios, esses pré-requisitos eles não vão ser mais exigidos, tá? Então, dessa forma, a lei é bastante extensa, não traz apenas os itens que estão estabelecidos lá no CALC, né? Que o CALC, na verdade, é um espelho de todas as exigências da Lei 424, ela traz ela é mais abrangente e, assim, a gente consegue dar mais fluidez para então, Thalita, se você quiser continuar a questão do seu áudio, não consigo te ouvir, parece que o seu áudio está desligado. Perdão. Cortou sua última fala, não sei se você pode repetir. Eu vou entender que foi daquela parte onde eu falei dos itens a mais que vieram, que vão vir nessa lei, né? A gente lembrou que despesa de pessoal, dívida consolidada e contingenciamento de despesa, ela já está na LRF, lá no artigo 65. Essa lei ela vai acrescentar a esse momento de pandemia mais 3 itens, né? A possibilidade de você fazer contratação entre entes subnacionais, né? No caso, entre Estado e município, entre município e município. Ela vai trazer a opção de antecipação de receita orçamentária e também a questão do artigo 42. O artigo 42 que eu havia falado que é vedada a assunção de obrigações que não possam ser pagas dentro do próprio exercício no último ano de mandato, nos 2 quadrimestres do último ano de mandato. Nesse caso, por efeito da pandemia, este item ele libera o município de atender a esse dispositivo, desde que as despesas sejam relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus, no caso desta pandemia. Obrigada, Marcos.
Daina, a gente fechou o assunto PLP 39, mas a gente ainda precisa fazer alguns esclarecimentos acerca da saúde, do Fundeb, do salário e educação, que a gente já viu que tem algumas dúvidas no chat. E aí eu passo então a palavra para o Eduardo, tudo bem? Sim, tranquilo, pode fazer assim. Bom, vamos lá. Então, acho que conseguimos passar minimamente aí o que virá com esse projeto, né, quando for sancionado. Ele vai mudar muita coisa, então é muito bom vocês estarem muito atentos, porque vai ser bastante complexo toda essa nova situação, né, a partir disso. Tenham em mente, né, que é uma ajuda, né, um apoio, mas não será o suficiente, né? Nós aqui pela CNM sabemos que daqui a uns 60 dias, 90 dias, alguma coisa vai ter que de novo ser construída, né? Então, e também queremos deixar muito alertas vocês, porque a legislação eleitoral ela está vigente e ela não foi em nenhum momento citada ou mudada neste PLP 039. Então, aquelas obrigações eleitorais, os prazos, tudo aquilo ainda está valendo, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado na aplicação desses recursos, né? A gente volta a insistir nisso. Agora, eu queria falar algumas coisas diz respeito à questão de finanças mesmo, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre esta dúvida da desvinculação de salário e educação, e eu já vou, então, linkar com o Fundeb. Existe, tramitando no Congresso, né, existia a PEC, chamada PEC do Pacto Federativo, a PEC 188, aquela que o governo encaminhou ao Senado Federal e que chamou de PEC do Pacto e que extinguia, né, 1.200 municípios do Brasil e vários aí em Santa Catarina, né, no Rio Grande do Sul, São Paulo, né, que de pacto para nós não tem nada, né, mas dentre algumas coisas que estavam previstas ali, era a divisão do salário e educação por matrícula, e não mais do jeito que é hoje, né, que é pela contribuição das empresas daquele território, né? Então, já havia uma discussão disso, e havia também uma discussão de acabar com o salário de educação para tirar os encargos sobre as folhas de pagamento, e o governo colocaria um recurso adicional vindo do Fundo Soberano do Petróleo, da parte da União, para compensar isso. Mas, nesse momento, isso tudo parou de ser discutido e o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, fizeram um acordo, né, que só votam coisas referentes ao Covid. Então, neste momento, pessoal, não há essa discussão de desvinculação do salário e educação. Pode ser que daqui a um mês, daqui a alguns dias, né, isto entre nessa discussão, mas, por enquanto, não há esta solicitação e nem o interesse do próprio Congresso em trabalhar essas questões, né? Eles acreditam que o que está previsto no 39, com a Lei Complementar 172 da Saúde, e com outras legislações que estão sendo aprovadas, né, não precisaria mexer nesses recursos, e existe uma grande pressão, né, de toda a parte da educação, né, da frente da educação, da área da educação, para que se não se mexa nesses recursos. Então, por enquanto, isso não é possível, mas levaremos isso, né, Thalita, como uma sugestão para ver lá, encaminhar no Congresso, se tem alguém pensando já nisso. A outra questão que eu queria também deixar alertar vocês, a crise, né, da arrecadação, ela vai se dar muito, né, muito fortemente pela questão do ICMS, né?
houve, né, com os efeitos, né, do isolamento social, né, houve uma diminuição muito forte dos principais, das chamadas blue chips, né, das principais componentes do ICMS, que é energia elétrica, combustíveis e telefonia, né? Telefonia, nessa era digital, ela teve um avanço, mas combustíveis e energia elétrica, por causa das indústrias, né, teve uma grande queda do consumo. Diminuindo o consumo disto e, né, menos circulação de mercadorias, o ICMS vai ser o imposto mais impactado, e no âmbito do município, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que vocês aí já estão percebendo a queda. Como o ICMS compõe, é um dos 8 impostos do Fundeb, ele é o maior contribuinte do Fundeb, né? Então, aí no estado de Santa Catarina, a cota dos 20% do ICMS do governador, que compõe o Fundeb, ela é muito significativa, representa aí, em média, entre 55% e 60% do total do fundo. Então, com uma redução do ICMS, vocês vão receber muito menos dinheiro para o Fundeb, porque a arrecadação vai ser muito menor. O FPM também está sendo menor, e o FPE do governador também, né? Então, dos 8 impostos, 3 são evidentes uma queda. Então, o recurso que vocês vão começar a receber de Fundeb a cada mês, né, já deve ter notado que em abril caiu, maio a estimativa é que seja uma queda muito maior, e em junho, então, né, teremos um sério problema. Então, aí começa a ter uma questão que hoje estava ligada à saúde e que a partir de agora vai estar ligada à educação, né? Porque apesar das escolas fechadas, vocês têm a folha de pagamento dos profissionais do magistério, vocês têm os planos de cargos e salários de cada município, com os avanços, né, com todo o recurso, né, que é destinado do Fundeb para pagamento da folha de pessoal. Então, se hoje o município de vocês tem uma certa sobra de Fundeb, preparem-se, porque a partir aí dos próximos 30, 40, 50 dias, este recurso todo será consumido somente com o pagamento da folha. E se houver, né, a possibilidade e a intenção, né, de as escolas voltarem a funcionar, vai faltar também recursos nessa área de educação. Nós, por parte da CNM, já estamos, né, em contato com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia, para propor algum auxílio também emergencial para recompor recursos do Fundeb, né? Isto é muito mais complexo, né, porque o Fundeb são recursos de estados e municípios. A União só coloca recursos em 9 estados da federação, Santa Catarina não é um deles, né? Então, vocês tiveram um aumento do piso do magistério, né, este ano, que foi muito alto, né, e estavam aí prevendo o pagamento, né, do salário dos servidores a partir do que receberiam do Fundeb, e terão uma queda bastante brusca desse recurso. Então, essa será mais uma das nossas lutas, né, a partir agora do mês de maio. Nós estamos resolvendo o problema da FPM, né, conseguimos aí o PLP 39 para repor um pouquinho ICMS e ISS, e a próxima briga e luta e batalha será esses recursos do Fundeb, que serão fortemente impactados nas contas de vocês. Então, para tentar responder o questionamento do salário e educação, né, e já fazendo esse link aí para vocês que são secretários, para segurarem aí e já
né, não ficarem muito felizes olhando que tem dinheiro lá na conta de Fundeb, porque esse dinheiro vai ser esgotado aí rapidamente, né, nos próximos 30, 60 dias. Né? Então, a gente quer alertar a isso. E aproveitando, Thalita, só para mim encerrar a minha parte, também gostaria de explicar um pouquinho para vocês o fenômeno do FPM. Né? Então, nós estamos lá com a medida provisória 938, que recompõe a receita de FPM por 4 meses igual aos mesmos 4 meses de 2019. Já houve 2 reposições, né, referente a março e referente a abril. Esta agora de maio, se concretizar a estimativa da Secretaria do Tesouro Nacional, nós teremos uma queda bem brusca no FPM de maio, que será reposta em junho, de 2 bilhões e 600 milhões, que a gente está estimando. Né? Mas este mês de maio é sempre o segundo melhor mês do ano. Se vocês forem olhar nos seus controles, vocês vão ver que o melhor mês do ano de transferência de FPM é fevereiro e o segundo melhor mês é maio. Por que é maio? Porque dia 30 de abril de cada ano é feito o ajuste do imposto de renda e muitos contribuintes recebem de volta o que foi retido na fonte, mas muitos pagam, né, o imposto de renda devido. E o primeiro decêndio de maio é muito bom de FPM, por isso que fica sendo o segundo melhor mês do ano. Este ano, por causa da pandemia, o Ministério da Economia, a Receita Federal, transferiu o ajuste do imposto de renda para o dia 30 de junho. Né? Então, por isso, esse primeiro decêndio de maio foi muito menor do que o mesmo do ano passado. Mas aí vai acontecer um outro fenômeno, porque no mês de julho, agora, que historicamente é o pior mês do ano, vocês terão um incremento forte de receita pelo lado do FPM. Por quê? Porque no primeiro decêndio de julho existe aquele 1% adicional do FPM, né, que entrará na conta. Também o ajuste do imposto de renda feito 30 de junho, né, implicará nesse primeiro decêndio de julho. E se o FPM de junho for menor que o ano passado, ainda terá a complementação da União, porque vale até junho. Então, o mês de julho, pessoal, que é o pior mês do ano, este ano, devido à pandemia, pode ser um dos melhores do ano. Então, né, façam aí as suas contas, né, e vejam aí o que vai ser possível pagar neste mês de julho, né, com esses aportes extraordinários que terão, né, pelo lado do FPM. Né? Então, tenham esta conta, façam essas contas que pode ser, né, que nesse momento aí de grande depressão que teremos no futuro, pode ser que o mês de julho aí seja, né, um alento, pelo menos um pequeno alento. E nós estamos trabalhando, né, junto aí com a FECAM, com o Rui, o presidente Saulo, né, o Hugo, todos os deputados e senadores de Santa Catarina, para estender a complementação do FPM até o final do ano. Isso é uma medida provisória, deve ir em votação nos próximos dias, e já temos emendas para que isto ocorra, né, esta complementação até o final do ano, até enquanto durar o decreto presidencial da pandemia. Então, eram esses, né, toques, assim, e tentando orientar um pouquinho vocês do que se trata, toda essa questão do PL e também na questão das finanças que vão, né, este ano estar completamente, né, diferentes do normal, né, mas sempre tenho, né, essa ideia, último ano de mandato, né, tem que ter tudo muito bem justificado, muito bem controlado, e esse dinheiro vindo pelo PLP 39, que será uma lei, né, tem que ser usado para as ações
de combate e mitigação da pandemia, né? Se vão fazer coisas novas, usem recursos próprios e usem outras fontes. Estas deixem, né, para pagar essas coisas relacionadas à pandemia. Eu acho que é isso, Thalita. Volta aí para você. Ok. Edu, tem uma pergunta da Beatriz aqui, eu estou entendendo que é isso, né, Beatriz? O que você está falando, Edu, tem a ver com o projeto de lei de conversão 10 de 2020, que é oriundo da medida provisória 909, que destina os recursos do Fundo de Reservas Monetárias a estados e municípios. Esse é um novo projeto que entrou na pauta ontem, né? Na verdade entrou na segunda, foi extra pauta, que, segundo cálculos do Ministério da Economia, teriam 9 bilhões de resíduos, né, desses fundos, e aí já há a intenção de dividir isso com estados e municípios, né? Que esse já vai à sanção, né? Já é uma matéria que está indo para a sanção. Não, acho que esse ainda não está em sanção, não, Thalita. É o que a Beatriz colocou aqui. Esse então, esse projeto é outro. de conversão deve ser outro, né? Esse é outro. Então, falando de um de 9 bi, que até quem pegou a relatoria foi o nosso... Ela disse que foi aprovado agora, ela está falando. Ah, então foi aprovado agora, porque pegou o Wildo Rocha pegou essa relatoria ontem, né, para fazer isso. Então, deve ir a Senado agora esta matéria. Então, acho que não é a mesma coisa, não. Porque esse já foi aprovado no Senado, deve ser então, uma outra situação. Enfim, a gente vai atrás, Beatriz, do que se trata, porque tem um agora que entrou ontem, extra pauta, que é recursos também desses fundos, que é 9 bilhões, e ficaria 4,5 bi para estados e 4,5 bi para municípios, né? E cujo um deputado que é muito ligado a nós, ao movimento municipalista, deputado Ido Rocha, lá do Maranhão, ontem pediu a relatoria para ele e já ia dar o parecer pela aprovação, né? Se for isso, maravilha, né? É mais dinheiro que vai entrar aí vindo para esse combate. E vocês também, como secretários, está chegando alguns outros recursos, né, vindo da área da assistência social, já foram liberadas 1 bilhão e 500 milhões, através de 2 portarias. Está vindo recursos da área da saúde, pela rubrica Covid-19, que já foram 4 bilhões. As emendas parlamentares individuais impositivas já foram liberadas, se eu não me engano, 3 bilhões já nas últimas semanas, né? Então, está começando a chegar uma série de recursos na conta de vocês. Cada um desses tem uma regra, cada um desses tem uma normativa, cada um desses vocês têm que ter controles, né, para saber como gastar, para depois não ter problemas nas prestações de contas. Obrigada, Edu. Os assuntos que a gente estaria aqui para tratar, a gente já abordou, não sei se tem alguma dúvida sobre esses aspectos que eu tratei, e aí, se não tiver, eu vou responder ou fazer um comentário aqui que o Enio pediu, o Enio de Camperê, sobre o ITR, mas eu só queria levantar com vocês se tem alguma dúvida sobre esses aspectos que a gente tratou aqui. Daina, você quer trazer alguma coisa? Acho que o pessoal colocou todas as dúvidas ali no chat. Pode ir para o chat responder. Tá. Então, vou falar um pouquinho aqui do que o Enio pediu sobre o ITR. Os municípios de Santa Catarina não são em grande número conveniados com a Receita Federal para fiscalização do ITR, pela sua especificidade de ser áreas minifúndios, né? E a legislação isenta até 30 hectares, né? Então, acaba que isso pega um pedaço aí, uma boa parte dos municípios de Santa Catarina, e por isso talvez não seria tão vantajoso o convênio. Mas o prazo inicial para entrega do valor da terra nua do ITR, que é praticamente o que vocês vão considerar, mandar para a Receita Federal para fins de apuração do valor do ITR, né? O prazo era abril agora e a gente conseguiu prorrogar para junho, né? 30 de junho. E
tem um dispositivo, a própria instrução normativa 1877, ela estabelece, é isso que o Enio quer que eu coloque aqui, que não, a entrega do valor da terra nua não é apenas para municípios conveniados. A instrução normativa 1877, ela é abrangente e todos os municípios teriam, sim, que encaminhar à Receita Federal até o dia 30 de junho as informações para fins de cálculo do ITR. Hoje, o município não conveniado com a Receita Federal recebe 50% desse imposto, conforme a Constituição Federal assim define, e os municípios que têm o convênio com a Receita recebem 100% disso, né? E o prazo de pagamento, os contribuintes começam a declarar isso em agosto, pagam ali em setembro e outubro. Então, é o período de maior arrecadação. Até o prazo de junho que a Receita deu para os municípios é justamente para que o município informe e a Receita consiga utilizar da informação do município para o cálculo do ITR e, com certeza, isso aumenta o repasse para o município. A gente sabe que, na grande maioria dos municípios, os valores são muito defasados, a gente chama o ITR do imposto dos R$10, porque não existe um controle, né? Não existe uma fiscalização muito acirrada disso, a não ser aqueles municípios que já têm convênio, né? Que aí conseguem fazer uma fiscalização mais apurada, ainda que limitada, por conta das condições que a Receita oferece, mas conseguem minimamente fazer uma fiscalização. A atualização do valor da terra nua, em que pese não trazer qualquer penalidade para um município não conveniado, no sentido assim, se o município não enviar, eu vou ser penalizado, o Tribunal de Contas vai me apontar. Talvez ele possa te apontar por renúncia de receita, mas a gente não viu nenhum caso assim, tá? Não se tem, pelo menos que a gente tenha acompanhado, nenhum caso do tribunal ter apontado um município que não é conveniado por não ter atualizado o valor da terra nua, mas isso é benefício para o município. Tá? Se o município atualiza o valor da terra nua, ele agrega recursos para o ITR, que entra ali nos meses em especial, setembro e outubro. Então, todos os procedimentos de como informar, a CNM tem notas técnicas sobre isso, né? Tem as orientações adequadas, estão disponíveis no nosso site, a gente pode disponibilizar para quem precisar também, tá? É só esse esclarecimento que o Enio pediu para fazer, e de fato é muito importante, ainda mais num período de pandemia e que recursos estão escassos. Então, quanto mais vocês conseguirem, né, trazer receitas para os municípios é importante, tá bom? Então, só para trazer esse alerta. E, Daina, só antes de fechar passar a palavra para ti, eu não sei se o Hugo, você quer dar uma palavrinha? Sim, eu ia passar para ele ao final mesmo. Passar para ele, então. Segundo o Edu, você está nos fiscalizando? Nada disso. Estou acompanhando, observando e aprendendo aí com vocês também, tá, Thalita? Esse homem é forte. Olha, vocês têm aí. Eu quero aproveitar e vou cumprimentar toda a nossa equipe aí da CNM, né? A Thalita, o Strans, o Fernando, o Alex, pessoal que está aí levando essa informação através de uma reunião bastante dinâmica, né, e explicativa, de forma clara, de forma bem objetiva, aí levando informações para os municípios. A gente sabe que vocês estão nessa questão de finanças, vocês estão discutindo e participando isso com o Brasil inteiro, então já estão bem craques em levar essas informações. Quero também cumprimentar aí o nosso pessoal da FECAM, o Rui, prefeito Lucimar, presidente da EGEM, a Daina, toda a equipe da FECAM também. O nosso pessoal da CNM está sempre na retaguarda, nos ajudando, nos acompanhando, auxiliando, que é meu amigo Roberto, que tem um olho sempre especial por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, o Robertão Meneghini, o Elias está por aí também, a Carla, sempre participativa aqui em Santa Catarina, nas nossas lives, nas nossas conversas, nas discussões, meu amigo X, todo mundo que está aí levando essas informações. Cumprimentar a todos que estão participando desta reunião virtual. Eu vou aproveitar, Thalita, eu já lhe perguntei na segunda-feira, eu sei que vocês, essa equipe que está hoje fazendo essa reunião, tem tido reuniões semanais para discutir esses assuntos, inclusive com representantes do Ministério da Economia, muitas vezes capitaneadas pelo nosso presidente Harold, que sempre que possível participa dessas reuniões, tem sido um grande entusiasta, assim como
o prefeito Saulo é aqui em Santa Catarina, o Harold tem sido, a nível de Brasil, um grande entusiasta e defensor dos municípios, e ele tem diuturnamente se dedicado a esta causa. E ele conta com essa equipe maravilhosa que nós temos, essa equipe muito dinâmica que nós temos, que vocês, inclusive, integram, fazem parte dela, né? Nós conversamos, eu até pedi para a Thalita essa semana, você, inclusive, tocou no assunto antes, Thalita, mas sem entrar muito especificamente, é a questão dos financiamentos ainda, né? O pessoal de Santa Catarina tem muita gente, muitas prefeituras encaminhadas, já está aprovado, tem projetos aprovados, que é do Finisa, que é do Avançar Cidades, e que acabou o recurso com garantias do FPM, que nós estamos ainda aguardando uma transposição ou uma abertura de um novo recurso, enfim, de um novo teto para isso. Né? Um novo limite, exatamente, um novo teto de limite para isso aí também. Então, se vocês tiverem alguma informação com relação ao andamento disso, como está, eu gostaria que até fosse aproveitado e colocar para todos os participantes desta nossa reunião aí, companheirada. Claro, eu coloco sim. Que bom que você tocou nesse assunto. Para eu aprofundar um pouquinho. A gente fez uma reunião na segunda-feira com o Ministério da Economia mesmo, e a gente cobrou deles novamente a resolução que o Conselho Monetário precisa aprovar, aumentando esse limite para operações de crédito sem garantia da União, que é o com garantia do FPM, tá? Por que nós colocamos isso novamente? A condição lá em março, quando a gente colocou a situação de que o limite havia acabado em fevereiro, até porque ele foi 65% menor do que o limite liberado em 2019, né? Foram só 3 bilhões e meio, e praticamente não deu nem para quem já estava com ações pendentes ainda de 2019. Então, se esgotou rapidamente, ainda tem um resquício de recursos, acho que é 1,5 bi de recursos para o com garantia da União, mas que acessa apenas aqueles municípios que têm notas na Capag, né, A e B. E aí, houve um problema até na utilização desse recurso de fevereiro e também nos do ano passado, porque muitos municípios que têm capacidade para acessar recursos com garantia da União estão acessando os recursos sem garantia. E estão deixando os municípios os municípios com a Capag C, que eu acho que não tem D lá, mas os municípios que têm a capacidade de C não conseguem acessar o com garantia e só teriam sem garantia. E como o sem garantia se esgota muito rápido, porque esses outros municípios A e B também estão acessando, isso gera um complicador. Então, até o ano passado, nós conversamos com a Receita Federal, com o Ministério da Economia, para que se regule em regra, né, uma regra estabelecendo que esses municípios A e B só acessem os recursos com garantia e os municípios C, então, os sem garantia, que assim sobra recursos para todos, né? Inclusive com um limitador de volume de operações, porque a gente sabe que, às vezes, para a instituição financeira é muito mais cômodo elas celebrarem um contrato de 3 milhões do que celebrar vários contratos de 200 mil, né? Ou de operações. Bem isso. Então, a gente sabe que isso acontece muito e essa limitação de valores por parte dos municípios ajudaria para que todos consigam acessar o recurso. Mas o que está faltando agora? Houve uma reunião no dia 28 de abril, se eu não estiver enganada, do Conselho Monetário Nacional, e o presidente Vladimir Harold, junto com o senador Wellington Fagundes, conseguiram inserir na pauta daquela reunião o tema de ampliação do limite de operações de crédito para o sem garantia. Inclusive, chegaram a colocar, na ocasião, o Tesouro apresentou um valor de 3 bilhões, que seria a ampliação para o sem garantia, que a gente imagina que talvez não cubra para todos, mas 3 bilhões já vem para atender pelo menos os municípios que já estão com processos já aprovados, né, quase vencidos aí pelo prazo de validade de limites do Tesouro Nacional, que é de até 180 dias. Isso foi colocado na reunião do Conselho Monetário, do CMN, mas foi pedido vistas, então a redação foi retirada de votação, e conversando com o pessoal do Ministério da Economia, eles falaram que o que faltava era o encaminhamento de uma resolução para o Senado, aumentando o intralimite, tá? Essa resolução não precisa ser aprovada, basta que o Ministério da Economia encaminhe o texto. Isso já foi feito,
E agora, então, o Conselho Monetário vai colocar novamente em pauta no finalzinho de março, no finalzinho de maio, dia 28 de novo. Eu não sei se de abril foi 28, mas foi ali no final do mês. Desse mês é 28 de abril a reunião e eles vão... 28 de maio. De maio. O que a gente está querendo é antecipar isso em uma reunião extraordinária. Então, seria o ideal. Fizemos esse pedido, não sabemos se vamos conseguir essa extraordinária, né? Mas a regular está prevista para o dia 28 e eu creio que já não há mais impedimentos para colocar isso em pauta. Então, já temos uma expectativa de pelo menos uma liberação de 3 bilhões por sem garantia. Só para também reforçar, porque segundo o Ministério da Economia, nos falam, foi retirado de pauta porque o Conselho Monetário Nacional não queria aprovar isso antes da aprovação do PLP 039, porque estava sendo uma confusão que ia ser isto como um auxílio para estados e municípios. Foi a desculpa, né, Thalita, que nos deram pela retirada da pauta, porque o Conselho Monetário não queria fazer isso enquanto não tivesse a aprovação pelo Congresso do antigo Plano Mansueto, que é o PLP 039. Então, que vencido isto, né, ainda faltava esta solicitação ao Senado Federal para aumentar os limites, os intralimites. Então, isso também o Ministério fez. Então, agora estaria tudo pronto, não faltaria mais nada para o Conselho, na próxima reunião, votasse e aumentasse os limites. O que a gente colocou, a preocupação, o presidente Arojo colocou a preocupação deles, é a questão da lei eleitoral, né? Porque ali tu tem um prazo de 90 dias para a liberação de recursos antes do pleito, né? E como o pleito está mantido para outubro, esse prazo seria aí nos primeiros dias de julho. Então, tu deixando isso para ser resolvido 28 de maio, tu teria só um mês para os bancos fazerem a liberação do recurso e depois ficaria isso tudo bloqueado. Então, por causa disso, eles ficaram de ver se não poderiam chamar uma reunião extraordinária do Conselho Monetário para decidir só essa questão. Mas, assim, nós estamos muito vigilantes com isso, né, Thalita? Nós recebemos ligações diárias de prefeitos e estamos também usando uma estratégia que a gente também está pedindo para todo mundo fazer, é fazer pressão para os parlamentares mandarem ofícios ao Ministério da Economia solicitando a resolução disso o quanto antes, né? Essa articulação via parlamento também está dando certo, né? A partir de ofícios de inúmeros senadores e deputados, é que isto entrou nesta pauta na última reunião, depois foi retirada, mas foi através desta conjugação de forças que a gente vai conseguir fazer com que se destrave essa questão toda burocrática. Obrigado, Edu. Obrigado, Thalita. Realmente é uma expectativa muito grande. Muitos prefeitos têm perguntado para a gente de como anda esse aumento do teto, aí, desse limite, até porque estão com os projetos prontos, já muitos licitados, tudo certinho. Então, acredito que um mês é apurado, mas muita gente vai conseguir salvar ainda esse financiamento. Muita gente, mesmo que for aprovado no final de maio. Agora, o ideal seria realmente antecipar, né? Logo para a semana que vem, que fosse, e os municípios, junto com as entidades financeiras, pudessem dar sequência nisso. No mais, só parabenizar vocês, Eduardo, Thalita, Alex, Fernando, pelas colocações, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Quero destacar isso não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, orientando prefeitos do Brasil inteiro e orientando técnicos, orientando secretários, enfim, aos municípios do Brasil inteiro. Parabéns a todos vocês aí. Grande abraço e um abraço para todos que estão participando dessa nossa reunião. Thalita, você quer fazer mais alguma consideração ali no chat? Tem mais alguma coisa? Tem uma dúvida do Célio que eu tentei responder, mas eu vi que eu estou no privado aqui com a Beatriz.
que é uma dúvida sobre a COSIP, né? A desvinculação dessa contribuição de iluminação pública. O Célio coloca que tem alguns municípios, inclusive aqui do estado e do Rio de Janeiro, que já estão fazendo esse tipo de procedimento. Célio, a gente entende que essa desvinculação ela só pode acontecer por meio de uma PEC, e existe já essa iniciativa, existe uma PEC que ainda não tem numeração, ela está aguardando a coleta de assinaturas, que possibilita a desvinculação dessa contribuição de iluminação pública para ser utilizada em ações de enfrentamento à pandemia. Tá? Isso está ainda na coleta de assinaturas, a gente vê que existe uma certa resistência do Senado e da Câmara de aprovar PECs nesse momento, né, de pandemia. Mas eles estão abrindo algumas exceções, a PEC da guerra é um exemplo para isso, né? E a gente está trabalhando nesse sentido, mas já existe uma iniciativa sim, tá bom? No mais, eu só quero agradecer a atenção de todos e dizer que a CNM está sempre à disposição. Se ficou alguma dúvida aqui que não foi esclarecida, por favor, passem para a Daina, que a Daina vai comunicar a gente tenta orientar e passar para ela, e ela então faz esses encaminhamentos com vocês. Os nossos telefones todos estão disponíveis numa página que a gente criou no site da CNM só para acompanhamento dessa situação da pandemia. Todos os nossos materiais estão lá disponíveis, as nossas notas técnicas, os nossos relatórios de valores, o que tem de números de receita, tá tudo separadinho lá por município, daquilo que a gente consegue separar, né? Tá tudo disponível para vocês no acesso restrito ali também do site. E, no mais, é isso. Muito obrigada, Daina, muito obrigada, prefeito Lucimar, pelo convite, estamos à disposição. Obrigada, Thalita, seus colegas também da CNM, pelo tempo de vocês também com a gente. Só um registro que também temos prefeituras de outros estados nos acompanhando. Ah, que legal. Do Rio Grande do Sul, eu sei que está nos acompanhando. Pode ser que tenha outros também, mas do Rio Grande do Sul eu vi aqui. Obrigada. Nós temos quantas pessoas aqui, Daina? A gente chegou a 155. Que eu Nossa, coisa boa. Agora, no momento, a gente está com 97. 158. 158 eu vi. Isso. Mais atual, então. Já vou contabilizar aqui. Eu queria passar a palavra para o Alisson, que é o nosso economista, ou o Rui, se tiverem alguma consideração. De minha parte, é isso. Alisson ou o Rui, se tiverem alguma consideração para fazer, e depois a gente já pode encerrar. Alisson? Oi, boa tarde a todos. Eu só vou fazer uma para auxiliar no debate. Eu estava acompanhando também o Senado, né? Então, talvez aquela dúvida com relação ao projeto que trata sobre o fundo de emergência do Banco Central, ontem aprovou na Câmara e agora, há poucos minutos, aprovou no Senado. Então, ele já vai à sanção. Então, está garantido aquela questão dos 9 bi dividido entre estados e municípios, né? Só para auxiliar. Mas, no mais, acho que é isso. Rui, é contigo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Abraço, Thalita, em nome de todos. Abraço, Rui. Então, a gente pode encerrar. O prefeito Lucimar, não sei se ele poderia encerrar para a gente. Eu vi que ele estava numa ligação. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a todos os conferencistas. Certamente tivemos uma tarde muito valiosa. Parabenizar aqui o Rui e parabenizando você, Rui, todos os colegas colaboradores da FECAM, da CNM, na pessoa do Hugo, a todos os conferencistas da CNM. Permito-me ser cavalheiro, em nome da Thalita, saudar todos e agradecer todos os conferencistas da CNM. Certamente, o sistema FECAM e a EGEM estão se reinventando nesse momento da diversidade. E as finanças públicas, para nós que somos gestores públicos, elas são a célula mestra e vital. É o embrião de todas as nossas ações, de todos os nossos projetos, enfim, de tudo aquilo que a gente planejou executar enquanto gestor público. E eu aqui quero dar um testemunho, haja visto que temos prefeitos de outros estados. A nossa Federação Catarinense de Municípios, ela tem sido muito proativa
o seu corpo técnico tem sido de uma eficiência exemplar. E que bom que nós temos essa sintonia, esse sincronismo do municipalismo catarinense irradiando para os outros estados. E é assim que nós queremos cada vez mais consolidar os nossos municípios catarinenses como uma grande harmonia coletiva. O Hugo já passou por isso, hoje está nos representando junto à CNM, é um prefeito, eterno prefeito, um grande amigo, e tenho certeza de que é um incansável batalhador pelas causas municipalistas. Hugo, receba um abraço do meu irmão. Obrigado, então, irmão. em seu nome do Rui, eu agradeço a todos que participaram. E certamente nós estamos aqui para construir alternativas e entendimentos que vislumbrem lá na ponta melhor qualidade de vida para as pessoas que confiaram as nossas gestões no dia a dia dos nossos municípios. Portanto, todos vocês, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima, então. Até, tchau, tchau. Até logo.